Deus, Ele tem ouvido sim o teu grito de socorro. Não se desespera, eu não sei o que está acontecendo. Deus está falando muito forte no meu coração agora, que tem pessoas aqui que realmente estão precisando escutar essa palavra com muita atenção. Deus, Ele não te desampara. O que você está passando aqui, nesse exato momento, ele é completamente momentâneo. Ele vai passar. Mas você precisa colocar a sua esperança num Deus. Um Deus que é eterno. Um Deus que é poderoso. Um Deus que é imutável. Um Deus que é capaz de transformar toda e qualquer situação. Deus é contigo. Deus é por ti. Deus, Ele vai te levar a lugares mais altos. Deus vai te colocar com os pés firmes na rocha. Esse momento que você está passando, como que se estivesse sendo jogado de um lado para o outro, vai passar. Isso não vai ser para toda a tua vida. Deus, Ele fala para ti essa noite: confia em mim, aquietai-vos, sabei que eu sou o teu Deus. Eu te criei antes mesmo que você existisse no ventre da tua mãe. Eu te gerei e coloquei cada milímetro de pele no teu corpo. Nenhuma doença prevalecerá, nenhum infortúnio será duradouro, nada será eterno a não ser a minha presença em ti. Eu sou o teu Deus, guarda a minha palavra, guarda, porque eu sou contigo, e no deserto eu estou com você. E no dia da abundância você verá a minha face e glorificará o meu nome, diz o Senhor. Meu irmão, não sei quem você é, não sei para onde, simplesmente eu sinto muita presença de Deus aqui, sabe, querido? Muito mesmo. Queria que essa noite existe uma palavra de Deus que diz que na presença do Senhor as pessoas não conseguem nem ficar de pé. Sabe por quê? Porque a nuvem do Senhor, a Shekinah de Deus, a presença do Espírito Santo, ela é inconfundível, ela é incomparável. Aquele vazio, aquela dor, aquela angústia, aquela ansiedade que outrora tem te abatido, que tem te calado, Deus, Ele fala para você: não se cale, louve a meu nome, louve a minha presença, exalte o meu nome, porque eu farei acontecer diante de ti e diante de todas as pessoas aquilo que parece impossível e improvável, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para mim tanto faz curar uma dor de cabeça ou curar uma AIDS, para mim tanto faz fazer brotar de um lixo uma flor, como fazer um novo mundo, diz o Criador. Eu sou quem te ampara, eu que te cuido, e eu te levarei em todos os momentos da tua vida. Olha para mim, guarda o meu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Sabe, querido, sabe quando você vem para um local e você diz assim: eu não pensei em nada disso, eu apenas deixei com que Deus pudesse fazer o que Ele quer fazer. Mas uma coisa eu quero te falar essa noite: se você permitir com que Deus hoje entre na sua vida, se você permitir com que Deus cresça dentro de você, você literalmente verá milagres acontecer na sua vida. Eu acredito muito no poder de Deus. Eu já vi grandes coisas acontecerem diante dos meus olhos. Desde curas de coisas que os médicos falavam que não havia cura, a prodígios e maravilhas como uma doença de pele desaparecer na frente dos meus olhos. Sabe, gente? Eu acredito que a igreja ela precisa ser uma igreja viva.
A igreja viva do Senhor é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que acredita, é uma igreja que conhece a sua palavra, é uma igreja que simplesmente não se acomoda, é uma igreja que vive ininterruptamente buscando a sua face, não se contentando com um culto de domingo, não se vendo apenas num culto de terça, mas simplesmente vivendo o seu culto diariamente, dia após dia, momento a momento, acreditando que o Senhor nem sequer pisca os olhos. A palavra do Senhor fala em Salmo 121, eu elevo meus olhos para o monte, e de onde me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem de ti, Senhor, porque fala a palavra de Deus, que ele nem mesmo pestanejar, ele pestaneja, nem piscar os olhos, ele pisca, ele não desvia a atenção de ti. Você é chamada como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é conhecida como a pupila dos olhos, ou seja, não tem como retirar do foco de Deus. Mais uma vez, não importa o que você está passando, importa que esse Deus que hoje está aqui, Ele está falando para você não desistir, para você não olhar para trás, para você não se petrificar com as coisas do passado, mas para você olhar adiante e dizer: sim, eu acredito nesse Deus, porque da mesma forma que eu consigo respirar, da mesma forma como eu consigo enxergar, da mesma forma como eu consigo ouvir, eu acredito que Deus é capaz de fazer brotar maravilhas no meio do nada. Sabe, querido, eu acredito que hoje é um culto totalmente diferente. Cada culto é um culto diferente. Mas eu acredito que hoje Deus ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Ele quer fazer algo na minha vida. Hoje à noite Ele já está fazendo. E pessoas, eu gosto muito de falar isso, eu acredito que no meio da pregação, pessoas vão ser curadas aqui hoje. Eu acredito que pessoas no meio da ministração da palavra, elas terão causas na justiça resolvidas. Eu acredito que no decorrer da palavra, alianças que estavam quebradas, elas vão ser realiançadas, elas vão ser fortalecidas, elas vão ser reestruturadas. Eu acredito que no meio da ministração, a vontade de perdoar, o decidir de perdoar, vai vir no teu coração. Querido, se tem algo no teu coração amargurado, hoje eu quero dizer para você, que hoje Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida, e Ele quer começar, iniciando exatamente por esse ponto, pela falta de perdão que você não está conseguindo liberar. Deus, Ele quer iniciar algo poderoso na sua vida. E muitas vezes nós estamos ocupando, segurando algo que não é mais nosso, coisas do passado. Muitas vezes estamos segurando coisas que não pertencem mais à nossa existência, e ao mesmo tempo que seguramos, impedimos que coisas novas venham tomar esse lugar. Nós impedimos que coisas novas venham fazer acontecer na minha vida e na tua vida. Sabe, meu irmão, eu acredito numa restauração, eu acredito numa mudança, eu acredito numa mudança de vida. Eu acredito que Deus quer fazer algo novo. Amém? Gente, Deus ele ministrou muito forte no meu coração um tema hoje que eu quero compartilhar com vocês. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar é o poder de estar em Cristo. Você pode falar para mim o poder de estar em Cristo? Fala para alguém pertinho de ti assim: estar em Cristo muda tudo. Fala para a pessoa do outro lado agora: estar em Cristo muda tudo. Sabe, é muito interessante essa palavra poder. Muito interessante. Porque o poder, ele mexe com muitas pessoas. O poder, na realidade, ele está entrelaçado em todo o mundo. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. O poder, ele se encontra desde do poder ir ao shopping, do poder comer uma coxinha, do poder ter dinheiro para viajar, mas ele passa por outros lugares. Ele passa simplesmente pelo poder que muitas pessoas querem usufruir, como status, como fama, como luxo, como poder. E muitas pessoas até dizem: se você quiser conhecer alguém realmente, dê poder e dinheiro, e veja o que ela fará com ele.
Também, por outro lado, o poder passa na mente das crianças. As crianças olham os super-heróis e dizem: eu quero ter poder. O poder do Homem-Aranha, o poder do Superman, o poder de ser indestrutível. A minha pergunta para você é: se você pudesse receber um poder agora, que poder você escolheria? Pensa aí. Que poder você gostaria de receber nesse momento? Pensou? Esse poder que você pensou, ele seria um poder que abençoaria somente a sua vida? Ele seria um poder que você simplesmente seria o mais abençoado? Ou outras pessoas, elas usufruiriam desse poder também? A palavra de Deus fala em Apocalipse 1:8 o seguinte: eu sou o Alfa e o, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de, o todo, que gente? Deus, ele se auto-intitula como o Todo-Poderoso. Mas o que é engraçado é que Deus, sendo todo-poderoso, fala a palavra dele em Filipenses, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele veio na forma de homem. Veio na forma de homem. E o que é mais interessante ainda, é que mesmo ele sendo todo-poderoso, ele decidiu compartilhar a parte do poder dele. Ele decidiu entregar para nós seres humanos pequenos lampejos, pequenos pedaços desse poder. Mas quem pode ter esse poder realmente? Somente aquele que está em Cristo. Existem pessoas, no Antigo Testamento, as pessoas não estavam em Deus. As pessoas estavam com Deus. No Novo Testamento, quando Jesus estava vivenciando ali, as pessoas andavam com Deus. Porém, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus e sentou à direita de Deus Pai, a palavra de Deus fala que Ele enviou o Consolador, Ele enviou o Espírito Santo, Ele enviou aquele que viria nos ajudar a caminhar nessa terra. E a partir desse momento, nós tivemos a possibilidade. Fala comigo assim, possibilidade. Nos foi entregue a possibilidade de viver em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele realizou naquela cruz. E eu parei para pensar um pouco, eu disse assim, ora, existe um poder de estar em Cristo, porque se Deus é todo poderoso, se Ele é o alfa e o ômega, assim como Ele é, e fala a palavra dele que quando Jesus subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Fala no capítulo 2 de Atos, que no meio de uma reunião como essa, aqui ó gente, no meio de uma reunião como essa, fala a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu como labaredas de fogo sobre a cabeça daquele povo, dos seguidores de Jesus, e cada um começou a falar em línguas estranhas. Ou seja, há poder no Espírito Santo, quanto mais quando o Espírito Santo ele está dentro de nós. Então, o poder de estar em Cristo, eu comecei a pensar um pouco e Deus trouxe para mim algumas verdades que se encontram aqui na epístola de 2 Coríntios. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange,
Porque estamos convencidos de que um morreu por, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, como humano, agora já não o consideramos assim. Versículo 17. Portanto, vamos ler juntos, portanto. Tudo isso provém de Deus. Versículo 18. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem do que, gente? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Em outras palavras, Deus nos fez justiça, colocando sobre Jesus o castigo, a penalização que nós, como seres humanos, pecadores, que nos afastamos do Deus Criador, deveríamos receber. Ou seja, hoje nós não somos mais punidos por causa que Jesus, tomou o nosso lugar. E aí me veio a pergunta: que poderes são estes? Que poderes são estes de estar em Cristo Jesus? E o primeiro poder é o poder de sermos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, na primeira parte do versículo, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Gente, imagina uma lagarta. Uma lagarta que entra no casulo e vai gerar aquela metamorfose que todos nós já conhecemos muito bem. Aquela lagarta, antes de se tornar uma borboleta, ela enxergava como lagarta, ela vivia como lagarta, ela sentia como lagarta, ela andava como lagarta. Só que aconteceu um processo diferente na vida dela, uma metamorfose, uma mudança. Aconteceu algo que mudou para sempre a vida da lagarta. Ela se transformou em uma nova criatura. Ela se transformou em alguém muito mais bonito, em alguém que poderia voar, alguém que poderia ser e viver e sentir de uma maneira completamente diferente. E assim somos nós quando entramos em contato com esse Cristo. Querido, eu não sei você, mas Cristo transformou minha vida. Cristo, Ele mudou o meu viver. Existem algumas mudanças que são, padrão para todo aquele que está em Cristo. Se eu quero saber se eu estou em Cristo, eu preciso reconhecer pelo menos algumas delas, como por exemplo, quando eu estou em Cristo, eu vivo por Deus. Eu não vivo mais por mim mesmo. Olha o que fala em Gálatas 2, versículo 20, gente. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho que me amou e se entregou por mim. Ou seja, uma pessoa que é nova criatura, ela não vive mais por si mesma.
Ela começa a viver e a enxergar e a pensar assim como Deus enxerga e assim como Deus pensa. A antiga criatura, ela foi deixada para trás. Existe um novo ser que brotou, que consegue perceber coisas que antigamente não percebia. Quem está em Cristo aqui consegue perceber coisas diferentes que outrora não conseguia. Gente, é incrível. Eu me lembro que quando eu bebia, quando eu ia para as festas, eu me lembro quando eu estava ali no meio da gandaia, tudo parecia muito bonito, tudo parecia muito florido. Eu ficava alegre, falava coisas que eu não tinha coragem de falar quando eu estava sem beber, conseguia fazer coisas que eu não conseguia fazer quando eu não estava, tinha tomado umas. Mas aí, logo depois, acontecia algo, aquela paz e aquela alegria, aquele bem-estar, sumia. E logo eu precisava novamente. E isso se tornou um ciclo na minha vida. Um ciclo que se repetia. Mas depois que eu encontrei a Cristo, eu comecei a entender que eu não precisava mais daquilo para ser feliz, porque a alegria, a felicidade já existia dentro de mim. Ao invés de procurar lá fora, eu comecei a olhar para dentro de mim. Querido, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Talvez hoje você esteja aqui procurando sua felicidade em pessoas, em lugares, em situações, em negócios, em dinheiro, em formosura, em luxo, em poder, em status, em visibilidade. Mas deixa eu falar algo para você. Todas essas coisas podem ser muito boas, mas nenhuma delas se compara à presença de Deus na sua vida. Tudo que você fizer, tudo que você tiver, aonde quer que você vá, você sempre encontrará algo no final que se chama vazio. E você também encontrará aquele que preenche o teu vazio. Para se tornar uma nova criatura, eu preciso mudar a minha maneira de enxergar a Deus. Deus não é um Deus Caxias que tenta te colocar numa redoma da religião. Não. Deus é um Deus amoroso. Ei, Deus te ama. Você já ouviu uma frase mais batida do que essa? Todo mundo fala: ei, meu irmão, Jesus te ama. Mas é a frase mais forte de todo mundo. Não existe frase mais poderosa do que essa. Quando eu entendo que o amor de Deus existe em mim, eu começo a ficar constrangido e dizer assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi longe de Ti, sem Te conhecer, sem Te buscar, sem Te querer. E isso é que faz a diferença. Eu encontrei com meu pai domingo passado, foi a primeira vez que ele veio no culto. E ele é muito engraçado, na realidade ele é uma comédia, né? Ele é bem engraçado mesmo. E aí ele chegou para mim e falou assim: rapaz, faz tanto tempo que eu não te vejo, mas é bom, né? Esse negócio, quando a gente passa muito tempo sem se ver, quando a gente se encontra, é uma emoção muito grande, né? Aí eu fiquei assim, desse jeito mesmo, porque fazia tempo que a gente não se via. E essa emoção que ele fala, é a emoção de encontrar o quê? A Deus. Deus, Ele te ama, Deus, Ele te quer, Deus, tudo que Ele faz por ti. Eu não sei se você acredita em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em deusdência. Eu acredito que Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. Eu acredito que Deus, nesse exato momento, Ele te chamou para cá, para que você pudesse ouvir essa palavra, para que você pudesse ser restaurado, para que você pudesse ser reconciliado, para que você pudesse enxergar o que você não está conseguindo enxergar. Sabe por quê? Porque Deus te ama e tem um plano maravilhoso na tua vida. Algo que evidencia que somos uma nova criatura, que temos uma nova criação, que saímos da lagarta para a borboleta, por exemplo, que saímos do antigo homem para o novo homem, é que nós começamos a realizar boas obras. Se eu quero saber se eu estou em Cristo, se eu sou uma nova criatura, primeiro eu preciso perceber se eu vivo só por mim ou se eu estou vivendo por Deus. É o ponto 1. Mas eu preciso ver se eu comecei a realizar boas obras. O que é que são essas boas obras? É o que fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele fala assim:
Porque somos o quê? Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê, gente? As quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Olha aqui para mim, querido. É interessante porque muitas vezes nós não paramos para perceber, mas existem muitos maus hábitos que nós adquirimos com o tempo, sim ou não, gente? Sim, né? Às vezes, é uma besteira que eu vou falar para você. Eu era um cara que eu gostava de dar umas mentirinhas, sabe? Falar umas mentirinhas, sabe? E às vezes eu tinha que falar outra mentirinha para cobrir a mentira anterior. E aí eu tinha que falar outra para cobrir a anterior, né? E você sabe que mentira tem perna curta, né? E eu procurava nunca enxergar essa perna curta, mas ela sempre aparecia. Quando eu resolvi ser gente de verdade, né? Quando eu resolvi encontrar realmente a Deus, e quando eu chamei Jesus para entrar na minha vida, e quando eu me tornei uma nova criatura, eu comecei a praticar boas obras, eu comecei a fazer um treinamento comigo. Como eu gostava de mentir várias vezes, então uma das técnicas que eu utilizei foi: quando alguém me perguntasse a hora, eu iria dizer exatamente. Então, 7h33 nunca seria 7h35. Eu não queria arredondar. E às vezes era difícil para mim, porque eu queria falar... eu falava 35, ou perdão, 33. Aí o cara, esse cara está doido. 2 minutos, o que é que tem? Mas para mim fazia sentido. Para mim fez mudança na minha vida. Eu comecei a me autodisciplinar em pequenas coisas, o que gerou em mim uma grande transformação, de buscar sempre falar a verdade. E a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, e se ninguém for por ele, ninguém chega a Deus. Então, se eu quero me parecer com Deus, se eu tenho a vida de Deus em mim, se hoje eu sou justiça de Deus, porque eu reconheço que Jesus transformou minha vida no sacrifício daquela cruz, eu começo a realizar boas obras. Mas boas obras não para comprar a minha salvação, porque não compra salvação, mas boas obras como resultado daquilo que aconteceu aqui dentro. Por isso eu gosto muito de falar. Às vezes eu ia levar a palavra de Deus e evangelizar no meio da rua, o irmão lá estava com um cigarro na mão, ou fumando um baseado, ou falando alguma coisa assim, e eu evangelizando, levando a palavra, e aí eu dizia assim: rapaz, vamos lá, vamos conhecer a igreja. Ele: rapaz, quando eu parar de fumar eu vou. Aí eu dizia assim: rapaz, mas tu não precisa parar de fumar não, cara. Tu pode ir para a igreja fumando, só não pode fumar lá dentro, mas do lado de fora você pode. Porque Deus não quer que você se conserte. Deus, Ele quer que você venha do jeito que você está, e Ele vai fazer o trabalho todo, meu irmão. É Ele que vai restaurar a sua vida, é Ele que vai lhe livrar da droga, é Ele que vai lhe livrar do adultério, é Ele que vai lhe livrar da mentira, é Ele que vai lhe livrar da arrogância, é Ele que vai lhe livrar da vaidade, é Ele que vai lhe livrar do egocentrismo. Jesus faz por você aquilo que você nunca pode fazer, e pode ter uma certeza na sua mente, que você nunca poderá e nunca conseguirá se consertar sozinho. Você pode remediar, você pode colocar um band-aid, mas transformação ela vem através do poder de Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré. For para Jesus, pode encher esse lugar. Vamos encher esse lugar com a salva de palmas. Para ti, Jesus, toda honra, toda glória. Aleluia. Por último aqui, nesse ponto, como eu percebo se eu sou nova criatura, como eu percebo que saí da lagarta para a borboleta, como eu percebo que saí da velha criação para a nova criação, quando eu tenho uma nova visão e um novo amor. Todo aquele que é uma nova criatura, ele tem uma nova visão de mundo e ele tem um novo amor. Ele consegue enxergar beleza onde não tem. Ele consegue sair daquele olhar crítico. Ele consegue sair daquele olhar de condenação, porque ele começa a enxergar as coisas boas na vida de cada pessoa.
E tudo começa a se tornar mais bonito. E tudo começa a se tornar mais parecido com o reino de Deus. Então a palavra diz que quando eu sou nova criatura, eu começo a ver diferente, mas também sentir diferente. O amor por Deus, ele aumenta. Se eu quero saber se Deus entrou na minha vida, eu preciso constatar que o meu desejo por Ele aumentou, que a minha fome por Ele aumentou, e isso é evidência de uma nova criação. Amém? Você está aqui? Amém? Glória a Deus? Amém. Qual é um outro poder? O primeiro poder que eu falei foi o poder de sermos nova criatura. Eu vou falar hoje de 3 poderes, para sair todo mundo poderoso aqui, amém? Só não vai sair todo poderoso, porque todo poderoso só tem um. Mas Deus, Ele nos fala do poder do esquecimento. Vai ficar todo mundo com amnésia. Vou te explicar. 2 Coríntios 5, 17, parte B e C, ou seja, as 2 partes finais do versículo dizem assim: as coisas antigas já... Vamos lá de novo, vamos ver se aparece aqui. 1, 2, 3. 2 Coríntios 5, 17. Glória a Deus, aleluia. As coisas, olha aí, as coisas antigas já, eis que surgiram o quê? E como existem coisas que não precisam mais ser lembradas. Sim ou não, gente? Existem coisas que vêm surgindo na nossa mente sem querer, mas trazem dor, trazem ressentimento, trazem condenação, trazem tormento. E na palavra de Deus, Ele diz que Ele nos dá o poder de esquecer daquilo que já passou. Quantas pessoas aqui já sofreram num passado? Quantas pessoas aqui já sofreram em relacionamentos? Quantas pessoas aqui já sofreram por coisas que fizeram? Até as pessoas que foram machucadas já esqueceram, mas você ainda hoje se condena. Você ainda hoje traz um peso e se martiriza, pensando que a martirização, a autoflagelação vai lhe livrar da dor de um dia ter feito tudo aquilo. Enquanto que na realidade vai impedir de você chegar lá na frente. Deus, Ele nos dá o poder do esquecimento. Olha o que fala em Isaías 43, 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo o que, gente? Uma coisa nova. Ela já está o que, gente? Ei, ela já está o que, gente? Ela já está o que, gente? Surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei, meu irmão, não sei se você entendeu, mas Deus está falando que Ele está fazendo uma coisa nova, que Ele fez algo novo, que até mesmo no deserto Ele vai fazer um caminho novo, vai abrir um riacho para te mostrar que aquela condenação do teu passado não pode influenciar naquilo que você vai ser no teu futuro, porque o teu futuro pertence a Deus, tudo que você vai ser pertence a Deus, o teu destino final é Deus, o teu destino final não é o inferno, o teu destino final é o paraíso, o teu destino é estar face a face com o teu Criador, é te fazer feliz, é você ser feliz, sabe por quê? Porque você nasceu para ter uma vida, e uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia da graça e do amor de Deus. Você não nasceu para viver olhando para trás. Aquele que põe a mão no arado não olhe para trás, sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra em ti, ele há de terminar, porque aquele que começou a fazer um milagre na tua vida, ele há de completar, sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele te quer, porque ele é apaixonado por ti, porque ele é desesperado por ti. Jesus, 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 aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando alguém vive no passado,
A pessoa vive em meio à culpa, vive em meio à condenação. E Deus fala que por causa de Jesus, nós temos a vida de Deus, e nós somos justiça de Deus. Fala assim comigo, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala assim comigo, de todo o teu coração, com tudo que você é, com tudo que você tem, acreditando firmemente no que você vai falar, e falar assim: eu sou justiça de Deus. Fala mais uma vez, eu sou justiça de Deus. Fala mais uma vez, eu sou justiça de Deus. Ei, querido, não há mais pecado que te condene, porque o sangue de Jesus, Ele te lavou. E fala a palavra de Deus que quando o sangue de Jesus lava, Ele nos deixa mais branco do que a neve. Mais branco do que a neve. Não é pelo teu esforço, não é pela tua sabedoria, não é pelo teu conhecimento teológico, não é porque quantas vezes você leu a Bíblia, mas é por meio de Jesus Cristo. E hoje Deus, Ele quer aliviar a tua vida. Você está sentindo que desde o começo do culto, desde os louvores, desde a oração, por todo momento, Deus, Ele está te cercando para te salvar, te cercando para te levar a um lugar melhor, te cercando para te fazer alguém melhor, te cercando para produzir frutos melhores na tua vida, te cercando para te fazer aquilo que você nunca pensou que você fosse ser um dia. Não importa quem você foi, não importa quem você é, porque a partir de Jesus tudo muda, porque há poder de estar em Cristo. Quando estamos em Cristo, tudo muda. Estar em Cristo muda todas as coisas da nossa vida.